Oi, tudo Tudo bem, bom? amiga? Que bom estar aqui com você. Ai, que prazer. Que bom. Prazer é nosso, amiga, em tê-la em nossa casa, em abrir as portas da sua casa para todos nós, não é mesmo? Bem-vindos. Já tem bastante Verdade. gente aí, né, Augusto? Isso, pessoal, vamos chamando mais amigos para estar junto também, vamos convidando, né? Ai, que Vamos gostoso. conectar os nossos espíritos uns aos outros, mesmo dentro de casa, né? Isso é muito bom. Minha amiga, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Ótimo. Estão sempre ótimos, né? A gente tem sempre coisa boa para comemorar, né, Augusto? Tem um pessoal aí reclamando de 2020, eu não concordo. Eu acho que está tudo dentro dos planos de Deus, né? Então vamos reclamar do quê? Exatamente, a gente tem sempre mais o copo meio cheio do que meio vazio, não é mesmo? Sempre. Exatamente. Pessoal, vamos entrando então, a gente vai fazer uma das nossas últimas lives desse ano. Sejam todos bem-vindos, vamos convidando mais amigos a entrar também. Hoje, para quem não conhece ainda, a nossa amiga Núbia de São Paulo, certo, Núbia? São Paulo. Exatamente. A Núbia ela é voluntária da FAEL, né, que é a Fundação Espírita André Luiz. Ela é comunicadora do Mundo, TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, voluntária do GBEM, que é o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, onde é dirigente de cursos e palestrante espírita e espírita em construção. Não é mesmo, Núbia? Sempre. Essa construção é o que mais importa no currículo espírita para todos nós. Sem dúvida. Nube, então, conforme nosso hábito, a gente divide as nossas lives em dois instantes, né? Agora a gente vai fazer a nossa prece, depois a gente abre a fala para que você disserte sobre o tema de hoje, e depois, nos 20 últimos minutos, 15, a gente abre um pouquinho para os nossos conhecidos aí, nossos colegas, né? Fazerem parte um pouquinho, comentando, perguntando, somando, né, ao tema que a gente já vai dissertar aqui e depois a gente encerra a nossa live, ok? Maravilha. Pessoal, então a Núbia hoje, né, ela vai falar um pouquinho sobre um tema que está chegando já o dia, né, que a gente esperou o ano todo e que a gente precisa de saber que isso deve ser durante o ano todo, né? E que a gente hoje a Núbia vai comentar um pouquinho mais sobre esse tema para a gente. E eu já convido a todos, né, a se conectar com o mais íntimo de cada um, né, para que a gente possa conectar com essa prece que hoje eu escolhi aqui, intuído, né, pelos nossos amigos, que é sobre o Natal, já tá logo, já tá aí, né? E, gente, por favor, se a música estiver um pouco alta, eu tô um pouco surdo de um lado e eu não tô ouvindo bem. Se tiver alta, vocês falam, Augusto, abaixa um pouquinho aí, tá bom? É muita piscina, hein, Augusto? É muita água quente, né? Mas então vamos lá, né? Então vamos convidar a todos, né, a se escutar um pouco mais, né? Quem quiser fechar os seus olhos, né, para você, né, sentir um pouco mais, a gente vai fazer essa prece e eu convido a todos a introjetar o que a gente for dizer aqui de forma suave, leve, serena e pessoal, porque cada um sente Jesus Cristo de uma forma em que a gente convida o Jesus para entrar em nossas casas agora. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. O dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Rememorando, Natal chega, lembramos-nos de que Jesus é o suprimento divino à necessidade humana. Para o sofrimento é o consolo, para a aflição é a esperança.
Para a tristeza é o bom ânimo. Para o desespero é a fé viva. Para o desequilíbrio, o reajuste. Para o orgulho, a humildade. Para a violência, a tolerância. Para a vaidade, a singeleza. Para a ofensa, a compreensão. Para a discórdia, a paz. Para o egoísmo, a renúncia. Para a ambição, o sacrifício. Para a ignorância, o esclarecimento. Para a inconformação, a serenidade. Para a dor, paciência. Para a angústia, o bálsamo. Para a ilusão, a verdade. Para a morte, a ressurreição. Se nos propomos assim a aceitar o Cristo por Mestre e Senhor de nossos caminhos, é imprescindível recordar que o seu apostolado não veio para os sãos, e sim para os antigos doentes da terra, entre os quais nos alistamos, buscando, pois, acompanhá-lo e servi-lo. Façamos de nosso coração uma luz que possa inflamar-se ao toque do seu infinito amor a cada dia, a fim de que nossa tarefa ilumine com ele a milenária estrada de nossas experiências, expulsando as sombras de nossos velhos enganos e despertando-nos o espírito para a glória imperecível da vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, por enviar os teus anjos até nós, visitando nossos lares, os nossos corações e espíritos, clamando pelo teu amor e pela tua paz. Gratidão pela vida, gratidão por mais uma chance, por mais um dia. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que lindo! Mais uma vez, Núbia, seja muito bem-vinda. A todos os amigos que entraram durante a prece. Hoje nós vamos ter a companhia da nossa amiga Núbia de São Paulo, falando para nós sobre Jesus e o Espiritismo. Licença a todos para a gente desabilitar temporariamente a caixinha de diálogos e logo após a fala da Núbia a gente volta para a gente trocar uma ideia, porque mineiro gosta de prosear. Núbia. A minha mãe é mineira, eu sei disso. Eu adoro uma boa prosa. Então, Augusto, a gente vai falar. Você já resumiu a doutrina cristã nessa bela prece, esse texto maravilhoso. Já resumiu a doutrina cristã. Sobrou pouco para eu falar aqui. Se a gente conseguir pôr em prática todos esses ensinamentos que você trouxe para a gente, somos cristãos, né? Mas eu queria começar chamando os nossos amigos a um raciocínio. Quando a gente fala de Jesus, quando você entra ali numa câmara de passe, por exemplo, pense em Jesus e faça uma prece. Quem é que a gente imagina, Augusto? Um cara de pele alva, olhos claros, cabelos sedosos e longos, né? Eu ouso dizer que tem algumas imagens de Jesus até sensuais, né? Um Jesus assim, bonitão, bonito demais, né? Jesus peregrinava ali pelo deserto, ele não teria aquela pele branca como a minha. Ele era um trabalhador, né? Ele andava no sol. Segundo os historiadores, ele tinha assim os traços fortes, sabe? Grosseiros até. Vou falar em outras palavras, ele não era bonito. Só que o que a gente via nele era o corpo físico, né? Então, ali na época da Renascença, achou-se por bem pintar um Jesus muito bonito. E eu acho que está na hora da gente começar a desmitificar isso daí. Eu acho que ele não precisa ser bonito, é a mensagem dele que nos traz a lindeza do espírito que ele era, né? Mas vamos entrar no espiritismo logo de cara. Ali no Livro dos Espíritos, Kardec sabiamente, o racional, né? Ele pergunta qual é o modelo que devíamos
ter aqui no planeta Terra? E a espiritualidade responde simplesmente, ver de Jesus, né? Que é o nosso modelo mais perfeito que Deus nos presenteou. Ele é a perfeição moral. Olha só, e daí quando Augusto leu aquele texto, eu já fiz o link, né? Eu falei, é dessa perfeição aí que a gente vai falar. E é isso que todos nós, encarnados aqui no planeta Terra, buscamos, a perfeição. Daí alguns devem estar pensando, viu, Augusto? Que heresia. Estou usando até uma palavra de irmãos nossos católicos, né? Heresia, pecado. Falar que chegaremos ao nível que Jesus chegou, que é um espírito puro. Sim, chegaremos. Vai demorar um pouquinho, alguns milhões de anos, mas a gente chegará à perfeição que Jesus foi. E daí a gente vai pensar, então, vou encontrar com ele, né? Não, porque ele também está evoluindo. Mas Jesus, segundo constatações de comunicações espíritas, ele é o governador do planeta Terra. Ele veio para governar este planeta. Então, tudo que aqui acontece, a gente tem que dar graças, a gente tem que agradecer. A gente está vivendo aí essa pandemia difícil, né? Muitas perdas. Mas será que não estava ali dentro da programação? Será que nós já não sabíamos disso quando reencarnamos? Já sabíamos. E Jesus, como o modelo de perfeição moral, nos preparou para isso. É que às vezes a gente fica meio sem querer enxergar, né? A gente não quer enxergar o óbvio, porque fica mais fácil para eu digerir algumas situações. Por exemplo, eu ainda chamo de problemas algumas coisas que são oportunidades de crescimento. Mas Jesus, voltando a Jesus, ele não reencarnou no planeta Terra, ele encarnou, porque foi uma única vez, né? Ele só veio a este planeta encarnar uma única vez. E será que nós espíritas ainda temos aquelas ideias antiquadas de que Jesus nasceu de uma virgem? Será que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo? Será que Jesus... Tem até algumas teorias, Augusto, de que Jesus não tinha um corpo físico, que seria até possível diante da grandeza espiritual dele, de que ele fosse só uma materialização, né? A condensação de fluido cósmico universal envolvendo um espírito. Mas olha, Augusto, toda a nossa conversa está baseada aqui na Gênese. Então, não falo por achismo, não são meus achismos. Inclusive, Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Então, ele não veio destruir nem leis da física, nem leis da sociedade, né? Sabe aquela história de dar a César o que é de César? Ele não contradisse nenhuma lei. Então, ele nasce por vias naturais, como eu, como você. A única diferença é que é um espírito puro que veio para auxiliar a humanidade na sua evolução. Mas ele, aqui neste planeta, foi a primeira e única vez que Jesus encarnou. E algumas pessoas perguntam assim, Jesus está voltando? Não, ele não está voltando, porque ele nunca foi. Jesus nunca nos deixou. Ele governa o planeta Terra, ele tem tudo sob o controle dele. Eu vou trazer uma frase de Chico Xavier, mineirinho dos bons, né, Augusto? Exato. Ele diz assim, supremo orientador da evolução moral do planeta. Olha só, ele trouxe evolução
moral, né? Conceitos de que a gente teve Moisés antes, né? Que tinha a lei mosaica, dizia olho por olho, dente por dente. Daí Jesus vem com uma mensagem pacificadora. Jesus vem com uma mensagem de amor, de perdão. Então, a gente, ali naquela época, quando estávamos encarnados lá, a gente se perdeu um pouco, a gente não entendeu direito o que ele queria dizer. Em algumas situações, a gente até brigou por Jesus. A gente matou por Jesus. Eu digo a gente porque somos reencarnacionistas, né? Não sei, talvez eu estivesse lá e tivesse atirado pedra na cruz. Talvez eu estivesse lá nas cruzadas da igreja e matava quem não acreditava em Jesus. Olha que incoerência, né? Matava em nome de Jesus. Ah, mas isso não acontece hoje em dia, né? A gente ainda se degladia por causa de Jesus, por aqueles que não têm a mesma fé que eu. E é exatamente o contrário da mensagem pacificadora desse espírito tão iluminado que a gente recebeu no planeta Terra. Ele demonstrou a efemeridade da vida humana, como somos frágeis, porque ele, assim como um espírito puro, de elevada grandeza, nasceu, viveu e morreu. Este morreu, eu espero que esteja bem claro, né? A gente está falando de morte do corpo físico, né? E ele ressuscitou? Não. Daí, neste caso, ele não voltou à carne, ele voltou através da materialização, se mostrando o poder que ele tinha de produzir fenômenos que hoje a gente chama de fenômenos mediúnicos, né? A gente fala também que ele tinha a organização física dos seres carnais, né? Ele não era um fluídico. Ele tinha carne, osso, sangue, só que ele vivia mais a vida espiritual. E é por isso que ele demonstrou para a gente a fragilidade. Se ele, como ele dizia que ele era filho do homem, todos nós somos, né? Mas ele era filho mais velho. É filho mais velho. Até hoje a gente considera como um irmão mais velho. E daí, Augusto, eu vou provocar as pessoas que estão aqui na live com a gente. Até agradeço pela companhia. Eu vou provocar vocês. Eu quero saber. Jesus era médium? Pensa aí. Depois coloca aí nos comentários o que você acha dessa minha reflexão. Vou até abrir aqui a caixinha de comentários. Podem colocar. Pode abrir. Se ele era médium de cura? A gente tem vários médicos, né? Psicógrafos, psicofônicos. Ele era médium de cura? Será? Porque eu ouvi falar que ele curou algumas pessoas. Ou será que ele era médium de efeitos físicos? Porque, afinal, ele multiplicou pães e peixes, né? Será que ele era médium? E se ele era médium, ele era espírita, então? Porque esse negócio de médium é espírita, hein? Augusto, eu só vejo falar médium espírita. Será que Jesus era espírita? Daí eu vou... Depois vocês comentem aí, porque eu vou responder segundo a Gênese. Eu vou ler um trecho de forma literal, não tem uma palavra minha aqui. A Gênese responde se Jesus era médium. Não! Porque o médium é um intermediário dos espíritos desencarnados. O Cristo,
possuía fluidos perispirituais de imenso poder magnético e não necessitava de assistência espiritual. Olha só, eu acho que essa revelação causou surpresa para muita gente, né? Porque a gente sempre ouve falar, Jesus, o maior dos médiuns. Não, ele não era médium, ele não era intermediário. Ele é o comandante supremo, né? Então ele não precisava. Uma coisa é certa, muitas vezes ele saía, se recolhia, ia meditar, né? Ele ia ali refletir. Mas nem nestes momentos ele estava recebendo uma comunicação, né? Porque pressupõe-se, se ele vai receber uma comunicação, que seja de um mentor. Quem estaria na posição de ser mentor de Jesus, né? Alguns irmãos nossos de outras religiões dizem até que ele se preparou na Índia. O que para nós espíritas fica sem sentido, com todo respeito aos nossos irmãos, fica sem sentido porque ele se preparou milênios antes na erraticidade. Ele já encarnou o espírito puro, mas ele não foi criado espírito puro. Ele seguiu a mesma trajetória que eu, que você. Criado simples e ignorante, né? Então, se alguém tiver dúvida do que eu estou falando, capítulo 15 da Gênese, tá? Agora eu quero falar com vocês sobre milagres de Jesus. Dizem que ele fez alguns milagres, né? Só que lembro de volta a mesma frase, né? Ele não derrogou nenhuma lei, nem lei da física, nem lei moral, nem lei da sociedade. Então, os milagres, o que chamávamos de milagres quando estávamos encarnados lá atrás, era simplesmente aquilo que a ciência ainda não conseguia explicar. E digo mais, algumas coisas até hoje a gente não consegue explicar, né? Porque a ciência está caminhando para o descobrimento de tudo aquilo que Jesus, que chamamos que Jesus fez de milagres. Tanto é que ele disse, dos milagres que eu faço, vós também podeis fazer. Por enquanto, Augusto, ainda não estou caminhando sobre as águas, não. Mas ele me falou, né, que é possível, que ele não estava fazendo mágica, ele não estava fazendo ilusionismo, me enganando, né? Simplesmente, nós não temos ainda a capacidade para compreender muitas das coisas que ele fez. Ô Augusto, fala para mim, até que hora eu vou com essa prosa aqui? A gente guarda mais ou menos 15 minutos a 20, no máximo, antes das 8h30. Agora são 7h57, então suponhamos que vá até umas 8h15, por aí. Tá ótimo. Mas então, se não tiver ninguém querendo comentar, você pode usar todo o tempo aí, ok? Tá ótimo. Eu espero que as pessoas comentem, porque eu acho, Augusto, que eu estou trazendo algumas coisas aqui que está mexendo com o que a gente já sabia, né? E é tudo baseado na doutrina espírita, né? A gente está sempre buscando. É ótimo quando a gente tira o nosso raciocínio, mas baseado na doutrina, né? Eu vou trazer a definição de milagre. É o ato de poder divino, contrário às leis conhecidas da natureza. E daí, se eu encontrar uma explicação, já não é mais milagre. Então, você percebe, eu não estou aqui contestando Jesus. Sabe por quê? Ele não falou que ele fazia milagres. Fomos nós que falamos, olha, isso é milagre. Não dá para explicar, então é milagre. Ressuscitar Lázaro. É óbvio que ninguém volta ao corpo do mundo dos mortos. Não volta.
É porque naquela época a gente não tinha explicação. Lázaro estava só um estado fisiológico de aparente morte. Ele não estava morto. E Jesus, como um grande magnetizador que era, ele foi possível de perceber isso. Então, ele não trouxe Lázaro que estava morto. Lázaro não estava morto. Isso a ciência é capaz de comprovar. Então, deixa de ser milagre. E volto a dizer, quando eu digo que não é milagre, eu não estou indo contra Jesus. Eu estou indo contra os nossos conceitos de que chamamos aquilo de milagre. Porque Jesus fazia as coisas de forma natural. Tanto é que era acusado pelos fariseus de cometer atos ilícitos. Por exemplo, ele curava aos sábados. Que absurdo uma pessoa ficar doente aos sábados. Não pode ficar doente aos sábados. E Jesus veio e falou, não, gente, a gente fica doente sábado, domingo, qualquer dia. A gente precisa fazer a cura. Então, olha só, ele já veio com esse ar revolucionário, revolucionário no bom sentido, né? Ele nunca pegou em armas, mas ele tinha o dom de nos trazer a razão, né? Ele nos chamava a razão. Poxa, se tem alguém doente, precisa ser curado agora. E ele nos disse que nós também podemos fazer esse tipo de cura, esse tipo de fenômenos físicos. E daí chega o Espiritismo e fala, a gente pode mesmo fazer fenômenos físicos, a gente pode mesmo usar o magnetismo. Para quem ainda não estudou, eu acho que o pessoal que está por aqui ouvindo a gente sabe o que eu estou dizendo quando eu digo um magnetizador. Mas vamos explicar brevemente, porque ninguém tem obrigação de saber, né? A gente está em aprendizado. Magnetismo é a energia que o ser encarnado possui. Todos nós temos magnetismo. Plantas, animais, seres humanos, só que são magnetismo diferente. O da planta é da planta, do animal é do animal, do ser humano é do ser humano. E nós podemos usar esses fluidos magnéticos para a cura. Tem alguém aí que é doador de energia ou passista? Cada casa chama de um jeito, né? Eu sou doadora de energia, eu sou passista. E eu sei o poder que eu tenho, que é um poder magnético. E olha que interessante, Augusto, isso não foi o Espiritismo que disse, foi Jesus que disse que eu posso curar através das mãos, através do olhar, através de um abraço, através do meu desejo, eu posso curar. Se eu souber fazer, se eu estiver orando e vigiando, se eu estiver na prática da caridade sem interesse, se eu estiver conseguindo perdoar os meus irmãos e pedindo perdão, eu posso fazer os milagres que Jesus fazia. Então tá simples, né? Só que a gente ainda não está conseguindo, mais ou menos, né, Augusto? A gente ainda não está conseguindo. Mas ele falou, dos milagres que eu faço, vós também podeis fazer. E eu confio no meu irmão mais velho. Eu acho que o planeta Terra está numa evolução tão progressiva, tão acelerada, que a gente vai conseguir fazer sim. Mas eu vou ler a frase da forma como ele disse. Em verdade, vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará obras maiores do que estas. Meu irmão Jesus, você já está pedindo demais para a gente, hein? Fazer obras maiores do que as tuas, Jesus. Eu vou ter que me esforçar muito, né? Todos nós vamos ter que me esforçar muito. E por isso temos a reencarnação, né? Temos a continuidade da vida. Este corpo vai perecer um dia, porque desgasta, né?
mas o meu espírito continua vivo e em evolução, o que vai ser muito bom para eu começar a entender um pouco mais do que o Mestre Jesus me ensinou. Lá na Gênese também tá. Vou ler de forma literal, do jeitinho que está lá na Gênese, fala. Isso está entre o capítulo 16 e 17 da Gênese. Fala. A possibilidade da maior parte dos fatos que o Evangelho cita como praticados por Jesus está completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo, que são puros fenômenos naturais, que são realizados até hoje e comprovados pela ciência. Olha aí a ciência ajudando a humanidade a desvendar aquilo que chamamos de milagres lá atrás, né? A gente chamou de milagre quando Jesus impunha as mãos e curava, né? E isso, quem primeiro estudou o magnetismo foi um cientista contemporâneo de Kardec chamado Frontier. E ele chamou, inclusive, ele era amiguinho ali de Kardec, né? Ele chamou, Kardec não escreveu sobre passe. Mesmer, Frontier escreveram, e Frontier deu o nome de passe. Sabe por quê, Augusto? Porque ele, como usava o magnetismo das mãos, ele passava, tipo, a pessoa está com dor no braço, ele passava a mão doando o seu magnetismo. Então, como ele não tinha um nome melhor, ele chamou de passe. Então, o passe espírita teve origem... O nome foi dado por um cientista. Não foi nem o espiritismo que começou esse negócio de passe. É pura e simplesmente ciência, né? Então, a ciência já vem explicando milagres do nosso irmão maior, Jesus. Jesus, ele, se necessário, ele produzia fenômenos que evidenciavam as faculdades espirituais e a sua autoridade moral. Por que eu falei se necessário? Augusto, pensa aqui comigo. Jesus ficou pregando para a humanidade mais ou menos por 3 anos. Durante esse tempo, ele fez mais ou menos, segundo os estudos, 36 milagres. Augusto, eu acho muito pouco. Poxa vida, o cara ficou 3 anos e fez 36 milagres só, né? Por que ele não saiu curando todo mundo? E é por isso que eu trouxe essa palavra. Se fosse necessário, ele provocaria fenômenos, porque ele só quis nos mostrar que nós precisamos ainda das dificuldades, né? Ele poderia ser muito simples para ele reuniu uma multidão e pronto, estão todos curados. Não era este o propósito do governador do planeta Terra. O propósito era mostrar que todos nós podemos fazer, todos nós podemos nos autocurar à medida da nossa evolução espiritual. Então, olha a inteligência dele. Ele curava pessoas, por exemplo, teve uma situação em que ele curou 3 cegos, um voltou para agradecer, né? Então, por aí já fica a lição. Somos gratos pelos milagres que nos acontecem? Ah, Núbia, nunca me aconteceu nenhum milagre. Não. Você não acordou hoje, você não levantou, você está vivo, isso é um milagre da vida, né? E Jesus queria, ele quase chacoalhava a gente para mostrar isso. Então,
ele fez poucas curas. Isso sou eu que estou aqui julgando, viu, Augusto? Eu acho que ele fez poucas curas, mas era a intenção dele, demonstrar a grandiosidade, mostrar quem precisava da cura e quem ainda precisava da dificuldade. Seja ela, pensa aí na tua dificuldade. Você está com dificuldade financeira? Você está com dificuldade de relacionamento familiar? Você está com dificuldade de dor física? Será que esse remédio amargo não é o que você precisa? Será que a tua cura para esse problema, a gente ainda chama de problema, eu chamo de oportunidade, né? Será que isso ainda... Por que Jesus não vem e nos cura, resolve nossos problemas? Porque são eles que fazem com que elevemos o nosso espírito. E ele produzia o fenômeno também para atrair público. Nossa, Jesus era um showman? Não, Jesus queria mostrar ao maior número de pessoas possíveis que elas são capazes de produzir os fenômenos que ele produzia. Mas depende da nossa vontade, da nossa fé, da nossa evolução, da nossa persistência na prática do bem. O espiritismo, ele estuda magnetismo animal e revela uma lei estudada pela ciência, porém mal compreendida. Uma vez conhecida essa lei, desaparece o milagre. Então, eu estou querendo dizer assim, não quero tirar a esperança de ninguém. Fé e razão devem andar juntas, como explica o nosso irmão maior Jesus. E Jesus nos prometeu o Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido? O Espiritismo. Jesus, eu vou falar uma frase de Joana de Ângeles. Sabe Joana de Ângeles? É a mentora espiritual do Divaldo Franco. Lembrando uma coisa importante, presta atenção que eu vou falar. A gente não idolatra pessoas, né? Não idolatramos médiuns famosos. Não. A gente idolatra ideias, né? Então, citei aqui um médium, porque eu peguei uma frase muito legal da mentora dele, que diz: Jesus transcende os estágios do processo evolutivo na Terra, porquanto ele já era o construtor do planeta quando sequer a vida nele se apresentava. Tem noção de quanto mais velho esse irmão é da gente? Tem noção do quanto ele já percorreu deste caminho para que ainda a gente chegue até onde ele estava? E daí eu vou falar uma frase de João. João que conviveu, foi um dos apóstolos, conviveu com Jesus. Mais uma forma de humildade de Jesus. Você acha que Jesus precisava de gente para ajudar ele? Não, né? E você aí se achando autossuficiente. Jesus, ele teve os apóstolos para auxiliá-lo, mesmo sem precisar. João lembra que Jesus disse: ainda tenho muito a vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Do que será que ele estava falando? Que traria o Espírito da verdade. Já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Já leu o Livro dos Espíritos? Quantas comunicações tem o Espírito da verdade? O Consolador prometido por Jesus, este irmão de imensa grandeza. Eu vou encerrar com uma frase aqui de Emmanuel,
e vou abrir para comentários aí, que eu tô louca para que vocês contestem o que eu falo. Sabe por quê? A gente só aprende refletindo. A gente não pode ficar aceitando tudo que dizem por aí, não. E se alguém discordar do que eu digo, humildemente eu aceito e quero ouvir o que vocês têm para dizer, tá bom? Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, volto a citar um médium de grande expoente no Espiritismo, e volto a dizer, apesar de Chico ser um grande espírito, um espírito muito mais evoluído que a grande população, a gente idolatra ideias, né? E Emmanuel diz, Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade divina. Então, sejamos gratos a Deus por ter nos enviado um irmão tão especial como Jesus. Augusto, a gente tem alguma pergunta? Temos sim, vamos começar a segunda rodada. Raquel comentou aqui mais cedo, mas eu acredito que ela já tenha compreendido, porque ela colocou, ok, mas vamos voltar, né? Sim. Ela comentou que talvez milagre seja merecimento, provas resolvidas? Raquel, vamos raciocinar juntas, tá? Eu acho simplesmente que milagres não existem, né? Einstein falou uma frase assim, Einstein não tinha nada de espírita, né? Estamos falando de um judeu. Einstein falou, ou a gente considera que nada é milagre, ou a gente considera que tudo é milagre. Eu tô com ele, sabe? Ou você considera que estar vivo é um milagre, ou você não considera uma pessoa que foi curada de um câncer maligno milagre. Merecimento, Raquel, eu não gosto quando eu ouço palestras espíritas que dizem, não, se você tiver o merecimento, você vai conseguir. Sabe por quê, Raquel? Somos todos filhos de Deus. Todos nós merecemos. Até mesmo aquele filho que ainda persevera no estágio inferior. Aquele filho que ainda não conhece o bem. Entendeu? Não conhece o bem. Errou porque não conhece o bem. O mal é a ausência do bem, né? Então, se ele ainda não conhece o bem, ele comete erros. Então, até esse filho merece, né? Merece milagre, merece a atenção de Deus, de Jesus. Então, todos nós somos merecedores. E então, por que alguns são curados, considerado até milagre, né? Volto a falar, eu não acredito que seja milagre. Mas, ok, algumas pessoas são curadas e algumas pessoas são tão boas, passam a vida inteira sofrendo. Já ouviu falar de provas e expiações? Já ouviu falar que expiação é quando você está quitando uma dívida? Nunca é castigo, tá? Opa, meu pai não castiga, não. Meu pai me dá oportunidades. Então, eu estou expiando, eu posso estar sofrendo, porque estou pagando uma dívida. Ao invés de eu estar comprando roupinha nova, eu estou pagando uma dívida. É ruim? Ué, mas eu contraí a dívida lá atrás, tem que pagar. É expiação. Ou pode ser provas. Até a gente fala, uma pessoa não ia escolher uma prova tão difícil assim. Não? É teu espírito pequenininho que pensa assim, porque os espíritos grandes querem grandes provas, porque evoluem mais, né? Ganha mais bônus. Então, Raquel, se você não compreendeu o que eu falei, volta a comentar aí. Se você discorda de mim, não tem problema. A gente está aqui tentando chegar a um aprendizado, né? Que todos nós possamos refletir. Então, na minha opinião, não acho que as pessoas que têm benefícios, que alguns chamam de milagres,
É porque não pode ter privilégio, né, Raquel? Deus não privilegia nenhum de seus filhos. Augusto falou que Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, aquele que menos merece terá mais atenção do nosso Pai. Não é, Augusto? Exatamente. Nubia, eu achei interessante quando você citou sobre expiações e provas. E a gente nota que muitos de nós espíritas, a gente cita muito, né, provas, né? Ah, isso é uma prova, isso é uma prova. E a gente precisa de deixar mais claro, como você muito bem falou, nós estamos aqui não é para ensinar, é para refletir, né? Porque os ensinos estão prontos, ninguém precisa somar mais nada, a gente precisa de contribuir refletindo. E segundo Feb, ela deixa bem claro que as expiações, elas são reparações de erros do passado, que me acompanham até hoje, para que eu possa relembrar do que eu fiz e, com isso, poder reparar à medida que eu consigo ou ao ponto que eu tenho desenvolvimento para isso. E as provas, elas são sempre ligadas ao futuro, aos meus desafios para o meu crescimento, né? É como se a gente entrasse em um ano e a gente falasse assim, hoje, agora eu não vou eu não vou ter mais dívida, eu não vou contrair mais dívida, mas eu vou fazer um planejamento para que eu consiga poupar mais dinheiro, né? Então, expiações é aquelas que a gente não faz mais dívidas e a gente repara elas, e as provas é as que a gente poupa dinheiro para a gente comprar uma casa nova, pode-se dizer, né? Então, é bom a gente deixar claro, porque às vezes a gente utiliza desses termos assim indiscriminadamente, mas a gente precisa de ter a consciência, né, e refletir que realmente eu estou passando pelos meus problemas, como você muito bem falou, né? Mas são oportunidades e que belas oportunidades, né? Ah, quais são elas? Augusto, Núbia, quais são elas? Basta a gente olhar, né, Núbia, todo o nosso dia, durante 24 horas terrenas, a gente tem oportunidades e a gente consegue desperdiçar praticamente todas elas, né? Justamente pelo Olha, fato de que a gente não compreende o que são realmente essas reparações, essas expiações, né? porque não compreende, né, Augusto? Eu achei perfeito. A tua explicação foi perfeita, eu gostei muito. Mas daí você fala de não compreender. Augusto, por exemplo, você fala, Deus, dai-me paciência. Você acha o quê? Que o motoboy toca a campainha da tua casa e te entrega a paciência? Você acha que é assim que funciona com Deus? Você pede, o motoboy entrega? Tocou a campainha, você vai ver, é tua sogra. Você não pediu paciência? Deus quer te dar provas, Deus quer te mostrar, te exercitar. Faça ali o exercício. Olha, tua sogra, receba bem, com amor, com carinho, releva as coisas que ela fala. É assim que você recebe a paciência. A gente só ganha, não é minha palavra. A gente conquista as coisas vertendo água, segundo Chico Xavier, vertendo água, ou lágrimas da dor, ou suor do trabalho. Então, olha só, ninguém ganha nada, é tudo questão de trabalho, Augusto. Exatamente. E aí, pegando só dois pontinhos aí na pergunta da nossa amiga Raquel e citando um estudo que a gente faz aos sábados, né? Raquel, do Livro dos Espíritos, lá deixa muito claro, tem hora que a gente até fica constrangido, né? Os espíritos são tão pontuais que a gente fica até assim, tudo bem, gente, vamos para a próxima questão, né? Porque eles ficaram assim, eles foram irredutivelmente pontuais, que foi aquela coisa de que a gente, alguns pontos, algumas áreas da compreensão dos homens ainda não nos é dada, né, a completude de todas elas, e justamente foi o que você falou muito bem, que é milagre. Quando a gente sabe o que é, ou de onde veio, ou como é feito, ou o que é aquilo, isso deixa de ser milagre. E a gente sabe que aqui nesse estágio, né, ou pelo menos a gente precisa refletir que o nosso estágio na Terra, porque a gente está fazendo um estágio mesmo, que a gente vai voltar e vir, né, é justamente o desenvolvimento de algumas áreas ou algumas deficiências de que eu
tenho no meu espírito, que hoje eu preciso de tirá-las do meu ser, não somente carnal, né, mas enquanto espírito, eu preciso trabalhar essas questões, né? Eu lembro muito bem de uma live de um estudo que eu estava vendo do Haroldo, e ele estava fazendo um encontro de jovens, né? Acho que foi uns 2 anos atrás, e uma jovem chegou para ele e falou assim, Haroldo, como que a gente faz para fazer bem para o mundo todo? Eu quero ajudar todo mundo, eu quero fazer bem para as crianças lá da África, como que eu faço? E aí ele falou assim, não, começa dentro de casa, que eu acho que vai ser ótimo, né? E aí a jovem, mais uma vez, falou assim, não, mas eu quero fazer algo realmente para o mundo todo, eu quero ajudar as crianças lá da África, eu quero ir para a Índia, eu quero fazer um monte de coisa, mas eu não consigo fazer tudo. Como que eu faço? Aí ele viu que ela iria ficar muito nesse ponto, e aí ele falou bem assim, firme com ela. Se você conseguir fazer na sua casa, é o maior feito de todos que você vai conseguir para o mundo todo. Porque a gente fica querendo realmente fazer algo que é impactante aos olhos dos homens. E aí vem ao encontro do que a gente comentou, que é milagre, né? Quando a gente não conhece, a gente não denomina como milagre. Mas quando a gente já tem o conhecimento, ele já não se torna mais isso, né? Ele já é outra coisa. Mas para nós, homens, estagiando na Terra, né, enquanto espíritos encarnados, não nos é dado, né, a concessão de conhecer e saber tudo, porque isso não é concedido a nós. E os espíritos, no livro dos espíritos, eu acho muito bom que eles são pontualíssimos, né? Eu fico até assim, tá, tudo bem, desculpa, eu não tenho mais essa dúvida, né? Eles falam assim, não cabe a vocês conhecer isso ainda, ou seja, não indaguem sobre isso, ou seja, não percam tempo, vão até onde vocês precisam de desenvolver. Jesus fala, eu acho que ele tem uma forma de dizer isso muito direta, né? Que quando ele fala que vós sois deuses, né? Mas o Deus que a gente está falando é o D minúsculo, é o que D você vai minúsculo. tomar ciência de si mesmo, né? Então conhece-te a ti mesmo, procure o conhecimento, né? E aí outra perninha aí desse comentário é o que você, Núbia, substituiria na palavra merecimento? Porque eu vi que você não concorda muito, porque realmente faz lógica total. Os filhos de Deus todos somos merecedores, né? Tá até aquela frase, né? Até aqueles que causam o ódio, que disseminam, eles querem ser amados, eles precisam, então eles são merecedores. O que você denominaria ou qual expressão a gente poderia utilizar para que a gente pudesse refletir ao longo da nossa fala, no dia a dia, essa questão do merecimento? Ah, eu tive isso porque eu fui merecedor. Trabalho, Augusto. Trabalho. O merecimento, a gente está... E olha, daí eu abri outra dúvida, hein? Ah, se eu trabalho, eu quero ganhar. Não, não é nesse sentido. É o trabalho de reforma íntima, de construção de quem eu sou, né? Fazer o bem já é a minha recompensa, né? Você falou uma coisa sobre fazer para o mundo, para as crianças da África. A gente está entrando em um período em que as pessoas querem levar marmita para o sem-teto. As pessoas querem fazer coisas para mostrar, né? E agora no Natal ainda mais. Isso só está mostrando o quanto você é egoísta, o quanto você ainda é vaidoso. Você quer fazer pelo outro. Dentro da tua casa está uma desordem, né? E você não vê isso, você quer... não, mas em casa ninguém me entende. É dentro da tua casa o trabalho. Por isso eu te falei a palavra trabalho. É o trabalho da tua mudança, o trabalho da tua compreensão. Então, o merecimento. Eu acho que todos somos merecedores. E como eu falei, se for, pelo meu conceito, se for por merecimento, o filho que mais aprontou é o que mais merece. Ué, mas em que sentido? É porque ele ainda não tem o entendimento. Ele vai precisar de mais atenção.
aquele filho que foi para a escola e foi reprovado, ele vai precisar de mais atenção no próximo ano, para que ele... Núbia, eu não sei se foi só para mim, mas o seu som sumiu. Núbia, não te ouço. Núbia? Alô? Não tô te ouvindo. Não te ouço. Deixa eu colocar o fone aqui. Vamos ver se eu vou ouvir alguma coisa. Eu não sei se é só eu. Ah, aqui, ó. Eles estão falando que tá sem som, Núbia. Será que você não tem algum fone aí? Nossa, que pena, gente. Núbia? Você não me ouve também. Gente, o som acabou. Pessoal, então para essa live ficar salva, eu vou salvar, eu vou fechar essa live. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vou voltar e a gente finaliza, ok? Já já estou de volta.